Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Nós amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. É o tema do nosso bate-papo nesta manhã, isso é coisa para você, tá bom? Você pode declarar isso comigo? Eu sou feliz, sob qualquer circunstância. Deus nos deu essa capacidade. O Espírito Santo em nós, habitando dentro do nosso coração, o nosso espírito recriado, a palavra de Deus nos permite ser felizes, né? Independente da situação que a gente esteja passando. E o trecho que nós vamos ler para embasar o nosso bate-papo, o trecho bíblico, é o trecho que Paulo escreve à igreja de Filipos. Ele diz o seguinte, Filipenses 4, 11 a 13, vai dizer o seguinte, Paulo falando: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos conduza nesse momento. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, trazer à luz a Tua verdade em nossas vidas e que a Tua palavra nessa manhã caia como boa semente em terra fértil, de modo que floresça e frutifique em nossas vidas. Em nome de Jesus, que você diga amém. Paulo, ele escreve uma carta à igreja de Filipos, de onde nós tiramos esse trecho. E Paulo, esse trecho, ele escreve no momento onde ele está preso. Paulo, você sabe que passou algumas vezes por prisões, porque pregava a palavra de Deus, ministrava a palavra de Deus, e eventualmente uma coisa saía, né, de forma aos olhos humanos errado, e ele ia para a cadeia. Ele passou um tempo preso em Roma, onde ele escreve 4 cartas, que são as epístolas da prisão. Carta à igreja de Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. São cartas onde Paulo escreve de uma prisão. Ele estava preso junto com um soldado romano, agarrado, né? Onde Paulo ia, era uma prisão domiciliar, mas Paulo vivia acorrentado com um soldado romano. Por isso que quando Paulo escreve a carta de Efésios, ele diz o seguinte: olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que vocês possam estar firmes no dia mau. Quer dizer, o dia mau pode chegar, o dia mau chega eventualmente. E aí ele faz então a ilustração daqueles soldados. O romano, ele começa a ver o capacete, a couraça, a sandália, a espada, e vai fazendo alusões e correlacionando com a palavra, com o evangelho, com o Espírito. Mas Paulo escreve esta carta, e isso eu quero chamar a sua atenção para isso, é que é de um momento onde as circunstâncias não estavam legais para Paulo. Paulo estava preso porque estava pregando a palavra de Deus, e ele tinha todos os motivos para estar reclamando, para estar murmurando, para estar se questionando. Deus, tem alguma coisa errada? Não é possível. Eu fui chamado para pregar a Tua palavra, eu fui chamado para falar da Tua graça, eu fui chamado para fundamentar igrejas. Eu estou fazendo a Tua obra e agora eu estou aqui preso. E Paulo, ele recebe uma oferta da igreja lá dos Filipos, igreja de Filipos, né, dos Filipenses, e ele escreve dizendo: olha, eu estou feliz, eu me alegro porque vocês entenderam a importância do dar, a generosidade, mas eu não estou assim, não é a oferta que me faz feliz, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter muito, sei ter pouco, sei estar na aflição, sei estar na bonança. Independente do que aconteça, eu aprendi a viver contente. As circunstâncias não têm a força para mudar meu estado de espírito.
As circunstâncias, as coisas que acontecem comigo não me tiram alegria, porque eu sou contente, eu aprendi a viver contente, eu sou feliz, porque Ele está comigo e Cristo fez você feliz. Você diz amém isso aí? Hoje, 20 séculos se passaram da escrita dessa carta. E a gente continua, né? O ser humano, não digo quando falo a gente, eu me refiro ao ser humano, obviamente. A gente continua infeliz. Né? Atualmente, como em nenhuma outra época, as pessoas estão cada vez mais descontentes. Pessoas vazias, pessoas frustradas, pessoas que não se aceitam, pessoas que estão mal. Às vezes você vê a pessoa na própria igreja, né? Você vê a pessoa bem e tal, mas no fundo a pessoa não está legal. A gente que é pastor, né? A pastora Suedna está aqui, Denise e tal, os outros pastores. A gente conversa com pessoas e as pessoas às vezes, sabe, perderam a alegria. Muitas pessoas perderam a alegria. E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser alguém feliz. Amém? Deus te chamou para ser feliz sob qualquer circunstância. Como o apóstolo Paulo fala para a gente aqui. Esses dados estatísticos aqui que nós tiramos do relatório da Organização Mundial de Saúde, também alguma coisa do INSS, ela vai falar o seguinte, olha, no mundo, um em cada 10 pessoas sofre de algum tipo de distúrbio mental. Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, relatório para o ano agora de 2017. 33% da população mundial, ou seja, 700 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. Isso são dados oficiais. 350 milhões são afetadas por depressão. 350 milhões. Na verdade, o número exato do relatório, 322 milhões de pessoas foram diagnosticadas com depressão no ano agora, nesse final agora do ano até 2016. E eles colocaram 350 porque é sempre aquela parcela de pessoas que não estão inseridas, que não foram diagnosticadas, mas que sofrem disso. Ou seja, o Brasil tem uma população média, está rolando 208 milhões de pessoas, então nós teríamos 1,5 Brasil de pessoas depressivas no mundo. Mais de 80 mil brasileiros estão afastados do trabalho. Esses foram os que foram afastados, né, do trabalho por conta de depressão. E essa depressão, que é o mal do século, que é a doença do século, ela é a causa número 1 de afastamento de trabalho das pessoas no mundo. O que aconteceu com a gente? Isso mostra, isso espelha um retrato onde as pessoas estão tristes. As pessoas estão incompletas. As pessoas precisam ser supridas de algo que traga alegria, felicidade, contentamento. Contentamento tem a ver com alegria. Contentamento tem a ver com felicidade. Contentamento é um estado que a pessoa traz, onde ela tem as suas necessidades supridas e entende, ou seja, ela vive a vida dela com tranquilidade, em paz, independente do que esteja acontecendo. Me chamou a atenção que a cidade com maior incidência de transtornos mentais do mundo é a cidade de São Paulo, é do mundo. 29,6% da população. E é isso, eu estou mostrando para você isso, porque essa é uma situação que é a realidade no nosso meio. E quando a gente fala assim, a gente está falando do ser humano de maneira geral. Mas às vezes na igreja isso tenta se infiltrar de alguma forma, que ainda nós que aceitamos a Jesus, muitas vezes passamos por situações onde nós não somos plenamente felizes. É verdade ou é mentira isso? Você não falou nada, mas eu sei que você fala assim, é verdade, pastor. E você foi chamado para ser feliz. Você pode dizer isso assim, eu fui chamado para ser feliz. Independente da situação. Você sabe que os filósofos gregos, eles pregavam o seguinte, né? Eles nos fizeram acreditar que quando nós estivéssemos os nossos problemas básicos da época solucionados e resolvidos, problemas simples, tipo
né? Como você cuidar da sua plantação para que a praga não consumisse a tua agricultura, problema de solucionar algumas doenças, problemas de como você constituir um Estado justo ao homem, alguma coisa mais organizada, juntamente com algumas respostas que nós seríamos pessoas felizes. E eles pregavam isso. E eles queriam saber os porquês e os porquês, viviam atrás das situações, e a proposta dos filósofos era essa, exatamente essa. Mas acontece que as respostas não vieram. O homem até hoje busca as suas respostas. Algumas coisas foram sendo solucionadas, outras demandas foram aparecendo e as respostas. E o homem, desde então até hoje, vive em busca, à procura de algo que possa preencher o seu coração, o seu interior, que de fato possa lhe trazer alegria. Mas hoje nós continuamos, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, pessoas vazias e descontentes. Contentamento para Paulo, né? Não era o contentamento a que os filósofos da época se referiam. Né? Havia uma corrente de filosofia na época, eram os filósofos estoicos, e eles diziam o seguinte, principalmente um que falava, um cara chamado Epiteto, ele dizia o seguinte: olha, contentamento é indiferença às coisas. Eu olho para uma coisa e aquilo me é indiferente, e aí você fica contente. É você olhar para o problema e simplesmente falar o seguinte: esse problema não existe. E esse contentamento, segundo essa corrente filosófica da época, do tempo que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, dizia o seguinte: o cara, ele falou, olha, para você conseguir o contentamento, isso é fruto de um esforço pessoal. Eu me esforço, eu faço. E eu vou me doutrinando, eu vou treinando para ser alheio ao que está acontecendo. Quando eu consigo esse estado de estar fora do que está acontecendo, então eu estou contente. Eu cheguei no estado de contentamento, porque nada me aborrece. Aconteça o que acontecer, nada me aborrece. Então ele falava o seguinte: olha, você começa quebrando uma xícara, lá um copo, o que você tiver, coisa simples. E aí você olha para aquilo lá, é simplesmente um copo. Aí você continua, amadurecendo, se esforçando, e aí daqui a pouco você perde lá o seu cachorro, um animal de estimação, o seu cavalo, né? O cavalo naquela época equivalia a um carro de hoje, né? Era um animal de estimação, mas era um meio de transporte. E aí você olha para aquele animal que morreu, e você fala assim: ah, tá bom, é só um animal, não tem problema. E aí daqui a pouco você passa por um momento de doença, alguma coisa toda, e, não, isso não é nada, o meu corpo, ele vai, o destino é esse, não me importa. Chegando ao ponto de você perder alguém muito próximo, né? De repente um pai, uma mãe, um filho, ou uma esposa, e aí o cara fala assim: ah, também não me importa. Esse era o contentamento que os filósofos da época traziam. E Paulo, ele traz uma ideia completamente diferente de contentamento, porque Paulo não era uma pessoa indiferente. Paulo era um cara muito pelo contrário, era um cara de temperamento, né, forte, era um cara que tinha convicção das coisas, que corria atrás. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele foi formado aos pés de Gamaliel, que era um dos mestres top, um dos caras mais tops da sua época, e ele foi preparado para assumir, né, para ser uma das autoridades da igreja judaica, a igreja no judaísmo. E ele era tão forte nas suas convicções que ele perseguiu os cristãos até a morte. No início, a gente começa a ver Paulo perseguindo a igreja, querendo matar os cristãos. E de repente ele se converte, de repente, né, ele tem a revelação de uma palavra da graça. De repente ele agora projeta toda a sua força para abrir igrejas, para ministrar, para pregar a palavra. E ele começa a ver, né, situações, e uma igreja era infiltrada por um tipo de doutrina gnóstica ou judaizantes, ou a igreja estava passando por um problema. Paulo sempre escrevia: não façam isso. Paulo escrevia combatendo os ensinos errados. Paulo não era indiferente.
Portanto, o contentamento que Paulo traz para a gente aqui não tem absolutamente a ver com o contentamento filosófico da época. Contentamento, para Paulo, não é uma alegria sem sentido e nem uma tentativa de fingir que o problema não existe. Paulo está ali, o problema, ele sabe que o problema está ali. Ele sabe a aflição, ele sabe a luta, ele sabe que de repente está passando por uma situação aos olhos humanos injusta, porque de repente ele está pregando a palavra e o cara vai preso. O que a gente vai pensar? Mas a alegria de Paulo, o contentamento de Paulo, a felicidade de Paulo, ela estava muito além disso. Paulo sabia, ele não fingia que o problema não existia, como os filósofos da época, mas ele era alguém que tinha o contentamento no seu coração. E eu quero dizer para você que contentamento não é uma inclinação natural do homem. O homem sem Deus é um homem descontente. O homem sem Deus é um homem vazio. O homem sem Deus é um homem que busca eternamente uma felicidade, um preenchimento, que só Deus pode trazer, só o Espírito Santo pode trazer a gente. E a inclinação natural do homem é o murmurar, é verdade ou não é? É o reclamar, é o lamentar, é se achar injustiçado. Essa é a nossa inclinação natural. Não precisa a gente falar muito. Você pega a Bíblia no Antigo Testamento, então você vê o povo sempre murmurando, reclamando, murmurando, reclamando. Mas você não foi chamado para isso. Posso ouvir um amém? Diga assim: eu fui chamado para ser plenamente feliz, independente da situação. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode fazer um barulho aí, o pessoal tá. É isso aí. Agora, somente o novo nascimento associado à renovação da nossa mente na palavra de Deus. Somente isso pode trazer esse tipo de contentamento ao homem. Pastor, eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, eu estou indo na igreja, isso basta? Não basta. Você conquistou a sua salvação, você nasceu de novo, você vai para o céu. Mas você precisa se permitir, você precisa se deixar renovar pela palavra de Deus, pelos conceitos da palavra de Deus. Por isso que Paulo fala, aprendi, ou seja, é uma coisa que ele foi desenvolvendo, foi amadurecendo. Por isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, verso 2, olha, eu rogo a vocês, que vocês não se conformem com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa na palavra de Deus. Então eu nasci de novo, ótimo, o primeiro passo. Só que nessa caminhada, alcança esse contentamento, essa capacidade de estar acima do problema, de você olhar o problema de cima, aqueles que se renovam na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente traz de bagagem anterior vai contra, depõe contra aquilo que a Bíblia diz. O homem sem Deus é um homem guiado pela lógica, pela sua razão, pela sua insegurança, pelos seus medos. Tudo ele analisa olhando, cara, eu posso, vai dar, não vai dar, na possibilidade dele. Agora, quando você está com Cristo, a possibilidade não é mais tua, mas de Deus. E aí, nessa brincadeira, ou seja, você começa a atingir um estado de contentamento. Mas você precisa se deixar renovar pela palavra de Deus. A palavra contente, no grego, ela vem de autarques. E autarques é a raiz de, por exemplo, autarquia, é a raiz de autocrata. O que quer dizer autarquia, pastor? Autarquia é um sistema de governo autônomo, que procede sem interferência de poderes externos. A palavra que Paulo escreve tem a ver com uma autonomia, tem a ver com estar sem interferência, ou seja, Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, eu aprendi a viver contente, eu aprendi a viver, a proceder sem a interferência dos fatores internos da minha vida, ou seja, o que acontece ou deixa de acontecer, não me importa, eu sou feliz porque Ele está em mim, porque eu nasci de novo, porque eu tenho Espírito de Deus.
Porque eu tenho um Deus que é Pai, eu tenho um Deus que me ajuda, eu tenho um Deus que vai comigo. Porque eu creio que eu posso estar vivendo um dia mau hoje, mas daqui a pouco as coisas vão mudar e o final vai ser feliz. Você crê nisso? Quando a gente entra nessa... Glória a Deus! Quando a gente entra dentro desse processo e começa a entender isso, Deus começa a gerar esse tipo de contentamento no nosso coração. Voltando, aprendi a viver contente. A primeira lição que eu tiro daqui é que esse estado de espírito não vem por acaso. Esse estado de espírito, essa é uma condição de maturidade que resulta de um processo de amadurecimento. E Deus não quer tratar contigo apenas como uma criança. Deus não quer que você se alimente apenas de leite, mas Deus quer tratar contigo como uma pessoa perfeita, como um adulto, como alguém com maturidade, a quem possa dar alimento sólido. Deus quer que você cresça, e a gente está fazendo isso aqui. Esse é um processo de aprendizado, e a vida vai colocando, as situações da vida vão nos forjando nesse sentido, e a gente vai aprendendo, né? Em toda e qualquer situação. Muitas situações certamente não tinham o desfecho que Paulo esperava. A gente não precisa ir muito longe. Por exemplo, na própria cidade de Filipos, o que aconteceu? Paulo chega na cidade, Paulo e Silas. Chegaram na cidade, né, e eles chegavam, iam nas sinagogas, pregavam a palavra. E ele, de repente, se depara com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Uma jovem possessa, uma jovem endemoniada. E Paulo olha para aquela menina e repreende aquele espírito diabólico. Ou seja, fez exatamente aquilo que era para fazer, para ser feito. E aí ela tinha os seus agenciadores, né? O chefe daquela menina foi reclamar para as autoridades. Ó, esse cara aqui que se diz apóstolo, Paulo, ele estragou a minha melhor funcionária. Ela não adivinha mais nada. O que aconteceu com Paulo? Cadeia. Cadeia. Então, essa e muitas outras situações mostram para a gente que nem tudo acontecia como Paulo planejou. O que Paulo planejou quando chegou na cidade de Filipos? Cara, eu vou chegar lá, vou pregar a palavra de Deus, as pessoas vão abrir o coração, muitas pessoas vão se converter, muitas pessoas serão batizadas com o Espírito Santo, nós vamos abrir uma nova igreja ali, vai ser uma bênção, porque Deus está conosco. E deu tudo errado, gente. Foi para onde? Para jaula, cadeia, prisão. Então, Paulo não tinha tempo ruim, o cara era contente, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque Paulo, no seu íntimo, sabia que todas as coisas cooperavam para o bem dele. Diga assim comigo: todas as coisas cooperam para o meu bem. Existe uma tradução que fala assim: todas as coisas cooperam conjuntamente. E essa palavra, eu gosto dessa tradução, porque faz toda a diferença, né? Quando a gente fala todas as coisas cooperam conjuntamente, eu estou olhando numa visão maior, numa visão macro. Eu estou olhando num contexto. Eu não preciso me prender a um ponto, a um episódio, mas eu estou olhando. E Paulo tinha essa percepção. Olha, todas as coisas cooperam conjuntamente para aqueles que amam a Deus. Silas, estamos presos aqui, Deus, o Senhor proverá, tem um propósito nisso. Aí o que acontece? Você sabe, né? À meia-noite eles começam a orar, começam a louvar, começam a agradecer. Além de serem libertos, além de Deus trazer libertação a Paulo e a Silas, Deus alcança a família de um carcereiro, a salvação. Quer dizer, não foi exatamente como Paulo havia imaginado no seu coração, mas alguma coisa aconteceu. E quando a gente tem a convicção e a certeza de que Deus está nos guiando e está conosco em toda e qualquer situação, aconteça o que acontecer, a gente não se abala. Posso ouvir um amém? Amém. Ah, é isso aí. Legal que Paulo fala o seguinte, ele continua no versículo, né? A gente está falando só do versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, repita comigo, tudo posso
naquele que me fortalece. Paulo evidencia, deixa claro, que podia estar no controle de toda e qualquer situação. Deus te chamou para isso. Deus te capacitou para isso. Há potencial em você para isso. Estar no controle de toda e qualquer situação. Seja ela boa ou ruim. Porque o Senhor fortalece você. Deus é quem te fortalece. Paulo, ele tira, ou seja, a capacidade, a força dele, mas ele remete a força ao Senhor. Senhor, de ti vem minha, eu posso todas as coisas em ti que me fortalece. Interessante que, antes de entrar nesse slide, Davi tinha essa percepção. E quando Davi vai combater Golias, Davi chega para levar uns queijos lá para os irmãos dele que estavam na linha de frente e tal, uns pães. E aí Davi se depara com um cara chamado Golias, que era um cara muito forte, né? E esse cara estava afrontando, estava zombando, estava desafiando o exército de Israel. E aí Davi olha e fala o seguinte: cara, quem é esse aí? Quem é esse incircunciso que ousa enfrentar, que ousa desafiar o exército de Deus vivo? Davi já fala o seguinte, olha, quando Davi fala em incircunciso, Davi está falando o seguinte: quem é esse cara que não tem aliança com Deus? Que circuncisão era um retrato da aliança, era o símbolo da aliança. Quem é esse cara que não tem aliança com Deus, que ousa enfrentar o exército de Deus vivo? Ah, eu vou enfrentar esse cara. Daí, né, não vai não, é pequeno, os irmãos, aquela coisa e tal. Até que Davi vai, autorizam Davi ir lá combater. E aí Davi olha para Golias e fala assim: Golias, tu vens contra mim com espadas e com lanças, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Davi fez? Davi falou o seguinte: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha força vem dele. É ele que me fará forte para combater essa situação. E Paulo entendia isso. Por isso Paulo fala, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu pontuar para vocês pelo menos 5 características, 5 aspectos do apóstolo Paulo que contribuíram nesse processo de amadurecimento e contentamento. Um estado de felicidade plena é consequência de um amadurecimento. Quando a gente amadurece a nossa relação com Deus, quando há um amadurecimento do ser criado agora, do novo homem, da nova mulher, você alcança esse estágio de contentamento. E Paulo, ele era, por exemplo, um cara grato. Paulo era uma pessoa grata. Paulo, ele pregava graça. Paulo, essa carta de Filipenses, aos Filipenses, é uma carta em que Paulo expressa alegria. E ele diz o seguinte: olha, o cara preso, né? Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos sempre. Porque eu estou contente, porque eu estou alegre. Alegrai-vos no Senhor. Deus te deu isso. Deus te dotou dessa capacidade de ser alguém feliz. E gratidão é uma coisa que muda a situação. Gratidão muda. Quando a gente vê, por exemplo, aquele rei chamado Josafá, não sei se você se lembra desse cara, e Josafá, ele estava cercado por um exército. E de repente ele fala assim: Senhor, eu não consigo com esse exército. Eu não tenho poder para combater esses caras. E Josafá teve medo, pôs-se a buscar ao Senhor. Aí o Senhor levanta um profeta e fala assim: Josafá, fica tranquilo, cara, que essa peleja não é tua, mas é de Deus. Aí Josafá assimilou aquela palavra no coração. E aí botou o exército dele na linha de frente. Em vez de botar os caras com lanças e flechas, colocou os cantores aí. Colocou os levitas. E os caras agora, né?
O outro povo devia... Agora os caras começaram a declarar: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, que ele estava dando graças, a Bíblia diz que Deus colocou emboscada sobre aquele exército, eles foram desbaratados. Repare que essa não é uma atitude simples, não é uma atitude fácil. E a tendência do homem natural é não ser grato. Quando Jesus cura aqueles 10 leprosos, é interessante que apenas um volta. Aí Jesus fala: cara, onde é que estão os outros, né? Cadê os outros? Apenas um volta para reconhecer. E Paulo, ele tinha isso no coração. Paulo era uma pessoa grata. Diga assim: Paulo era uma pessoa grata. Isso faz parte desse contentamento. Pessoas contentes são pessoas gratas, independente da situação. Ele escreve aos Tessalonicenses o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. E esse versículo aqui, se você pegar depois para ver em casa, ele não está atrelado a uma situação específica. Isso é uma doutrina. Nem tudo dai graças, é a vontade de Deus. Quando Jesus multiplica aqueles pães e peixes, né? Jesus faz uma oração bastante interessante. Se você pega os evangelhos para ler essa história, em todos eles você vai ver o seguinte: olha, Jesus tomou o pão, né, os peixes, tendo dado o quê? Graças, distribuiu. Jesus não pediu: Pai, multiplica, Pai, multiplica. Não, Jesus simplesmente fala assim: Pai, eu te dou graças, porque eu sei que tu sabes qual é a minha necessidade. Eu te dou graças, porque eu sei que tu sabes qual é a necessidade desse povo. E no momento que ele abre o coração para agradecer a Deus por algo que ainda não existia, as coisas aconteceram, o milagre chegou. Está entendendo isso? Você precisa estar gestante, sabe? Gestante da tua bênção. Cara, ela não apareceu, não se concretizou, mas tu está esperando ela ali. Você está vendo como eu estou gestante? Vou ficar de perfil assim. Isso aqui é falta de vergonha na cara mesmo, né? Faz umas abdominais aí para recuperar. Mas a gente precisa estar gestante por conta de que a gente não viu acontecer, mas eu te agradeço mesmo assim, Pai, porque eu sei que no tempo do Senhor, no tempo oportuno, as coisas vão acontecer na minha vida, porque tu és fiel à tua palavra. 2, Paulo tinha convicção. Paulo estava certo, ele era convicto do amor de Deus por ele. Paulo não tinha dúvida disso. Paulo se sentia amado por Deus. Paulo sabia que nada, absolutamente nada, podia separá-lo do amor de Deus. E aí Paulo, então, por conta disso, por essa certeza, Paulo fala o seguinte: olha, aconteça o que acontecer, eu estou contente, porque papai me ama, porque eu sou um filho amado. Veja o que Paulo escreve a Romanos aqui, falando acerca desse amor, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo faz essa pergunta. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mas que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo sabia que ele era um filho amado do Pai. Quando você sabe disso, cara, você é uma pessoa feliz. Por quê? Aconteça o que acontecer, tu sabe que o teu pai está te olhando de perto. Tu não está sozinho. Minha filha está fazendo Enem hoje, né? E eu falei com ela, conversei com ela: filha, eu vou estar pregando amanhã. Papai não vai poder levar você, mas controla essa ansiedade. Estava pregando essa palavra para ela ontem, né?
confia em Deus, você já fez o que tinha que fazer, você fez o melhor, sabe? Aí eu perguntei para ela assim, você sabe que seu pai te ama, né? Ela falou, claro, pai. Ela falou isso. Falei, você tem alguma dúvida disso? Ela, não, pai. Aí eu falei, continuei falando, você tem dúvida de que se você precisasse de qualquer coisa que tivesse ao meu alcance, eu faria por você? Ela, claro, pai. Aí eu falei assim, quanto mais o teu Pai Celestial. Não deixa a ansiedade tomar conta do teu coração. Porque nós que somos pais terrenos, humanos, falhos, queremos dar o melhor para os nossos filhos. Quanto mais Deus, que é o teu Pai Celestial, que te ama, agora você precisa entender e se sentir e tomar posse disso. Eu sou um filho amado do Pai. Aconteça o que acontecer, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo, meu Pai está comigo. É legal isso, né? Você pode dizer o seguinte, eu sou um filho amado. Terceiro, Paulo confiava na providência divina. Paulo não tinha dúvidas, até pelas experiências que ele havia passado, né? Paulo confiava que Deus ia prover, que Deus tinha providências, que Deus tinha suprimento. Paulo não hesitava. E uma pessoa contente, uma pessoa feliz, uma pessoa que mantém a paz diante da crise, é uma pessoa que confia em Deus. Confia em Deus. Por conta disso, por exemplo, Paulo, falamos há pouco, no meio da prisão com Silas, ao invés de reclamar, o que ele estava fazendo? Dando graças. Estava orando, estava cantando louvores. Isso só uma pessoa que confia de fato pode fazer. Quando você olha, por exemplo, para Abraão, Abraão foi chamado, né? Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi. Larga a tua parentela, vai lá e tal. Eu vou te constituir grande nação, vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão foi lá. E na primeira seca e fome que acontece em Canaã, eu acho que Abraão talvez tenha duvidado ou não acreditado que Deus era capaz de fazer aparecer comida, como fez no deserto, ou água, como fez no deserto. O que Abraão fez? Desceu, fugiu lá para o Egito. Deus não queria que ele fosse para lá. E aí, de repente, ele chega no Egito e pede, Sara, por favor, me ajuda aí. Você não pode dizer para essas pessoas que você é minha irmã, porque minha esposa, porque se você disser que é minha esposa, qual era o costume da época? Eles pegavam a esposa do estrangeiro e matavam o marido. Diz que é minha irmã, e ela foi lá, e olha quem gostou da Sara, né? Faraó, cara. O rei. Aí o Faraó olhou, Sara, gostei de você, mulher formosa, gatinha, né? Já estava numa idade assim, juventude. 70 e tal, por aí. Aí ela já estava com tudo em cima, né? É isso aí. Então, tudo em cima, né? O cara gostou. O rei, né, devia ter. Ele gostou da Sara. E aí, Abraão tinha tudo para ser morto mesmo, né? Logo quem foi gostar? E ela acabou entrando lá e sendo uma das mulheres de Faraó. E de repente, Faraó descobre, né? E, cara, em vez de matar Abraão, não, manda Abraão, ainda abençoa o cara, leva essas coisas, leva tudo que é teu, vai lá para a tua terra e tal. E aí Abraão, com o tempo, vai amadurecendo, vai conhecendo Deus, vai se relacionando com Deus, e chega numa fase da vida de Abraão que Deus fala, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, sobe o monte, você vai oferecer esse teu filho a mim. Esse cara, né, que fraquejou num primeiro momento. O que Abraão faz? Claro, Deus. Não pergunta a ninguém, sem hesitar. Vamos subir, querido. Tem festa hoje à noite, vamos oferecer um sacrifício. Tem festa nessa manhã, vamos subir o monte. Pegou lá a lenha, o cutelo, o filho. E foram. E Abraão estava disposto a fazer aquilo porque confiava em Deus, confiava na promessa. Aí Isaac chega, pai, eu estou vendo aí que tu está com o cutelo, a lenha está aqui, a corda para amarrar, mas cadê o cordeiro? Não estou vendo o cordeiro, estou sentindo falta do cordeiro. Mal sabia que ele era o cordeiro, né? Aí Abraão fala assim, o Senhor proverá.
Isso é uma palavra de quem confia. Quando você estiver no perrengue e tudo conspirar no teu ouvido e vir aquela voz do inferno tentar falar, perdeu, cadê e agora? Aí você olhar e fala assim, o Senhor proverá. Isso é confiança. Quando você vê, por exemplo, um profeta Abacuque, capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que os gados do campo morram todos, ainda assim, eu confiarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é confiança. Não é à toa que esse cara, o profeta Abacuque, foi o profeta do Antigo Testamento que teve essa revelação. O justo viverá pela fé. Está lá citado, né? Ele teve essa revelação. E ele diz mais, o Senhor me faz como a corça. Não sei se você conhece esse animal, mas a corça é um animal que vive nas alturas, vive em altas montanhas, que vê de cima, e me faz andar altaneiramente, ou seja, de cima. Quando você tem uma situação de crise, Paulo entendeu isso, e Paulo vivia isso, Paulo não negava, mas ele olhava de cima assim e fala assim, o problema está lá embaixo, está embaixo dos meus pés, onde tem que estar. Tu não pode deixar o problema subir a tua cabeça, tomar a tua mente, teu problema existe, mas está lá debaixo dos teus pés. Teu problema tem que ser submetido à palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que o Senhor diz. Você entende isso? Legal essa sacada de Abacuque, né? Paulo vai falar o seguinte, e a gente fica ansioso demais, né, por conta dos problemas. Não andem ansiosos com coisa alguma. A crise está aí, tá. O problema está aí, tá. A dificuldade está aí, tá. O dia mau chegou. Não andem ansiosos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. E aí, quando você entrega ao Senhor, quando você, ao invés de se abraçar com a ansiedade, entrega aquilo a Deus, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, ou seja, que excede a tua alma, que excede a tua lógica, que excede os teus medos, que excede a tua possibilidade, essa guardará o vosso coração e a sua mente em Cristo Jesus. 4, Paulo entendia a força que ele possuía em Cristo, por isso ele ia falar o seguinte, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas nele. Não é na minha força, mas é na força dele. Você percebe que uma pessoa que entende que a força dele vem de Deus, é uma pessoa que pode andar contente? Paulo tinha isso, né? Ele sabia que em Cristo ele poderia enfrentar qualquer circunstância. Ele não estava preocupado se ele ia estar comendo bem ou comendo mal, ou preso, ou solto. Não, com Cristo ele podia todas as coisas. Era Cristo que o impulsionava, era Cristo que mandava ele para frente, era Cristo que ele pegava a mão dele, vamos comigo, cara, que eu vou te levar agora. Tu está cansado, mas eu estou contigo, anda mais um pouquinho. É aquela situação que eu falei de Davi, a nossa força vem do Senhor. Diga assim, a minha força vem do Senhor. E 5, já finalizando, Paulo decidiu superar as circunstâncias. Diga assim comigo, Paulo decidiu superar as circunstâncias. Diga assim, ele decidiu. É isso aí. Não adianta você abrir a Bíblia e ler. Não adianta o pastor vir falar com você, o pastor pregar. Não adianta você receber uma palavra de um irmão. Não adianta um irmão ou outro orar por você. Nada disso adianta se você não decidir. Você é parte integrante desse processo, fundamental. Se você não decidir, você não chega a lugar algum. Se você não decidir, você vai perder.
Isso não é coisa nova. No jardim, no Éden, nós tínhamos uma condição de decisão. Deus fala o seguinte: olha, eis que eu estou colocando aqui para você a árvore do bem e do mal. Não coma dessa árvore. Deu ao homem o poder de decisão. E eles fizeram o contrário, né? Eles fizeram o contrário. Então, as situações adversas da vida, elas tendem a roubar o nosso contentamento, mais do que qualquer outra coisa. As frustrações, aquilo que a gente achou que ia acontecer e não aconteceu, aquilo que a gente espera e ainda não chegou. Nós perdemos todo o contentamento quando nós fixamos na crise, ao invés de nos apegar às promessas de Deus. Eu não posso olhar para a crise. Eu não posso olhar. Diga assim: eu não posso olhar para a crise. Eu tenho que olhar para a promessa. Eu não ando pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. E é assim. E a vida coloca para você essa decisão de sair da tristeza ou continuar nela, de gozar a plena felicidade que Deus tem para você ou viver uma vida medíocre. Se você não decidir, nada vai acontecer na tua vida. Você precisa falar assim: eu decido, eu escolho, eu quero. Você sabe que quando aqueles 12 espias foram lançados para tomar a terra de Canaã, Moisés lança 12 espias. E esses espias que foram lançados, eles olharam a terra, espiaram a terra, ficaram espionando, olhando ali, e voltaram para Moisés. Moisés, a terra é maravilhosa, cara. É aquela mesma terra que Deus falou que manda leite e mel. Tem água boa, tem terra fértil, tem frutas magníficas, é linda, é bonita, os montes são verdes. Eis aqui as frutas da terra. Felizes, né? Os 12. E aí, de repente, 10 desses caras continuam com esse discurso. Cara, mas lá tem um exército violento lá, cara, e a gente não vai conseguir entrar. Os caras estão armados, preparados, bem equipados, estão experimentados na arte da guerra, a gente não consegue. Nós vamos morrer. Não adianta, em que pese a terra ser maravilhosa, excelente, nós não vamos conseguir. Olharam para quê? Para a crise. Olharam para as dificuldades, se esqueceram das promessas. Não adiantou Josué e Caleb, não, Deus prometeu, Deus nos dará, Deus honrará. Não adiantou. Eram 10 que pesavam contra, eram 10 olhando a crise, eram 10 olhando as dificuldades. O que aconteceu? Passaram, né? Aquilo se tornou realidade na vida dos caras. Como eles disseram, acabaram não entrando. Focaram a crise. E aí, eu lembro das palavras de Jeremias, quando fala o seguinte: olha, Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que possa me dar eu não quero olhar para a crise. A crise está ali. Eu sei que ela está ali, mas eu não vou fixar a minha mente, a memória na crise. Eu quero sair disso. Eu quero, Senhor, me fixar na Tua palavra. Jeremias fala essa palavra quando o templo foi destruído pela Babilônia, o templo de Salomão. Jeremias olha Jerusalém em ruínas e fala: Senhor, eu não quero me fixar nisso que eu estou vendo. Eu quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. Eu quero dizer para você o seguinte: traga à memória aquilo que possa te dar esperança. Pessoas contentes, pessoas felizes, são aquelas que trazem à memória aquilo que possa lhes dar esperança. Você diz amém? Mas aí o que acontece? Aquela geração de israelita não chega aí, voltando ali para Moisés com os espias, eles não entram na terra de Canaã porque não creram. Quem entrou foi uma segunda geração de israelitas. E aí Moisés passa mais um tempão agora instruindo aquela geração de israelitas, conversando, passando a lei, porque todos os homens acima de 20 anos morreram no deserto. E agora, para aquela geração que chega
Para aquelas que eram crianças, Moisés agora repassa toda a lei. Você vê isso no livro de Deuteronômio. E depois que Moisés ele repassa a lei, ele fala o seguinte: cara, aconteceu isso, sigam isso, façam assim, façam assado e tal, tal, tal. Aí Moisés, no finalzinho já desse livro de Deuteronômio, ele vai falar o seguinte para aquela nova geração de israelitas que tomam, na verdade, posse da terra. Ele fala o seguinte: os céus e a terra tomam hoje por testemunha que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o que? Escolhe, pois, a vida. Olha a cola que Deus dá. Moisés fala o seguinte: ó, eu apresentei para vocês a lei, eu apresentei o caminho, e nesse caminho você pode optar pela morte ou pela vida, pela bênção e pela maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. A gente precisa escolher, e a escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é um ato pessoal. Eu fiz uma escolha por Jesus. A grande maioria das pessoas já fizeram essa escolha aqui: Jesus, eu escolho te seguir. Isso aí. Mas depois disso continua. Você precisa fazer escolhas. Escolhas que te permitam viver esse estado de contentamento, atingir essa maturidade, atingir o que Paulo nos ensina e que nos diz que ele aprendeu. E o que é legal disso é que a gente pode aprender com ele, com as coisas que ele diz para a gente, com o exemplo da vida dele. Eu quero dizer para você o seguinte, cara, você precisa fazer as escolhas certas. Quer ser feliz sob qualquer circunstância? Você quer ser feliz independente da situação? Quer ser contente, estar com contentamento, independente de qualquer coisa? Faça as escolhas certas na tua vida. Você diz amém?